Eu quero trazer mais um trecho dessa sessão de hoje na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, porque o senador Sérgio Moro ele foi confrontado e acabou sendo atacado por Delgatti, gerando uma discussão. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Mas está desrespeitando isso. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Pois é, vamos rodar com os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, eu acompanhava a Jovem Pan justamente no momento dessa discussão entre o senador Sérgio Moro e Walter Delgatti Neto, e o senador tinha levantado uma série de processos em que Walter Delgatti Neto responde, e até ele leu um acórdão de uma condenação por estelionato em que 44 pessoas foram lesadas. Uma figura com uma ficha corrida como essa, com esse passado de atividades criminosas, acaba naturalmente contaminando todo o processo e o depoimento, né? Essa cena do hacker, acho curioso chamá-lo por esse nome, né? O hacker. Essa cena dele com o Sérgio Moro é emblemática de tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Eu acho que a história dos últimos 3 anos do Brasil se resume nessa cena. Uma pessoa que está presa e foi condenada por atividades criminosas, chamando um ex-juiz e um senador, né, ofendendo um ex-juiz e senador da República. E pessoas defendendo o ofensor. Então, é uma cena totalmente assimétrica e eu acho que ela simboliza tudo que a gente vê hoje, né? É a tentativa desesperada de criar simetria entre coisas que são completamente diferentes. E aí é como o Capês descreveu muito bem. O fato jornalístico atropela o fato jurídico. Dito de outra forma, a narrativa atropela a verdade. O ganho político atropela a moral. E o brasileiro comum que trabalha, que paga impostos para sustentar tudo isso, é obrigado a assistir uma cena como essa. Eu faço ideia da revolta, da indignação que as pessoas devem sentir quando assistem uma cena como essa. Depois de tudo que aconteceu nesse país, nos últimos anos e nos últimos meses, vamos parar para pensar. Eu acho que está tudo resumido nessa cena. Pois é, Capês, ele poderia, inclusive, pessoas questionam aqui, o Sérgio Moro poderia ter dado voz de prisão por ter sido hostilizado pelo depoente? Mas é claro que sim, houve uma calúnia, injúria, um desacato, e o que é pior de tudo... chamado de criminoso contra... Sim, mas o que é pior de tudo é que mostra para o que essa testemunha foi à CPMI. Como o Mota disse, aquele é uma sessão paga com dinheiro público, tudo ali custa dinheiro dos contribuintes. Ele vai lá, qual é a função de uma testemunha? Dizer a verdade, trazer fatos relevantes que elucidem a investigação. Vamos lembrar que uma comissão parlamentar de inquérito tem por função investigar com poderes próprios de juízes. Agora você imagine uma testemunha ou indiciado na presença de um juiz
de um membro do Ministério Público, de um delegado de polícia, dizendo isso. O senhor é um criminoso, eu não vou responder absolutamente nada. Isso é uma desmoralização de todo o Congresso Nacional. Essa é uma desmoralização da própria CPI e mais, fulmina de absoluta falta de credibilidade qualquer coisa que ele vá dizer. Se a testemunha é considerada pelos juristas estudiosos como a prostituta das provas, que é uma das provas menos confiáveis, até porque ela pode mentir, a memória pode falhar. E nesse caso, essa testemunha, que por si só, na prova testemunhal, prostituta das provas, ao se comportar desse jeito, prostituiu completamente a credibilidade do seu depoimento. Ele não foi lá para dizer a verdade, ele foi lá para desempenhar uma função, um serviço a mando de alguém e respaldado por alguém. Tanto que se via a todo momento cochichos no seu ouvido por meio do seu advogado. Então, se antes a gente já tinha como não válido o depoimento, pela falta de credibilidade de quem está dizendo, essa prova que nós acabamos de ver, a maneira como ele se refere a um senador da República, pode ser até uma personalidade polêmica, pessoas que gostam, que não gostam, mas uma pessoa impoluta, ficha limpa, que fez um trabalho pelo país, e ele tratar dessa maneira um senador da República que foi juiz de direito, mostra a sua absoluta temibilidade e falta de limites. Então, essa CPMI, com base nesse depoimento, realmente só serve para criar narrativas. Narrativas que vêm de jornal, mas infelizmente não ajudam na verdade. E ele está numa saga anti-lavajatista ainda. Você percebeu? Ele não respondeu ninguém da direita. Ninguém. Só mas respondeu o pessoal da esquerda. Ele não respondeu o Sérgio Moro, ele ofendeu o Sérgio Moro. Ele ofendeu, falou, mas com respostas prontas. Olha, né? Aqui, senhor, eu a impressão que ele já foi lá preparado para isso. Assim que o Moro perguntar, eu vou ofendê-lo. Eu cometi um crime e sei que o senhor cometeu crimes. Ou seja, a pessoa se vale da própria torpeza. O que isso mostra? Isso mostra que ele ainda está numa saga de reescrever a história do país. Walter Delgatti Neto, ele está empenhado ainda. Porque se ele tivesse minimamente treinado, não, mas ele está ali com paixão. Ele tem uma certa frieza, mas quando se trata do Sérgio Moro, quando se trata do homem que encarcerou, indevidamente, segundo o STF, indevidamente, no final, porque por um tempo foi devido, o atual presidente da República, quando ele estava face a face com o inimigo do atual presidente, ele perdeu as estribeiras. Ele perdeu aquela frieza de falar, fica em silêncio. Não, ele foi pra ofensa. Foi pra cima, né? Ele ofendeu. E o que assusta nesse trecho aí é que Sérgio Moro não foi defendido. Não, o Arthur Maia ajudou ainda está cometendo esse pecado. Sim. O presidente da comissão deveria prender e alertar de uma maneira muito ríspida o depoente. Ele colocou igualdade de condições, colocou lá, um deve respeitar o outro e o outro respeitar o outro. Ou seja, ele falando como se estivesse no jardim de infância e duas crianças brigando. Pois é, o Mota quer fazer um complemento. Vai lá, Mota. Não, isso me lembrou o que acontece quando uma parte da mídia noticia operações policiais. Vocês vão lembrar disso. É como se fossem duas partes que têm direito igual numa disputa. Então, tem que haver equilíbrio. É como se não fosse de um lado a lei e do outro lado o crime. É exatamente isso, Zé Maria. Acho que você articulou agora uma coisa que eu estava sentindo e não conseguia colocar em palavras. Foi exatamente essa cena do Sérgio Moro e do hacker da Vaza Jato. É isso. São dois, é como se uma mãe falando para dois filhos, né? Comportem-se. A culpa não é de nenhum de vocês. Vocês dois têm que se comportar. Que país é esse, meus amigos? Que país é esse? Como o Zé Maria disse, quer dizer, ninguém se levantou para defender o Sérgio Moro. Naquele momento, não era nem a figura do Sérgio Moro. Era do parlamento. Naquele momento é o parlamento, é o Congresso Nacional. Os deputados... o presidente da CPI... O presidente da CPI tinha que, naquele momento, determinar: o senhor está preso em flagrante,
por calúnia e desacato, eu vou lhe dar a chance de se retratar e assim fazendo eu vou cancelar a prisão, que extingue o crime. O senhor se retrata, mas tinha que colocar ele no mesmo lugar. Agora, as partes que se respeitem, colocou no mesmo nível. Vale lembrar. Os dois, ele avacalhou com o próprio Congresso Nacional. Vale lembrar que algumas semanas atrás a Elisiane Grama estava lá gritando: o senhor calha a boca! Calha a boca! Calha a boca! Só uma correção. Quem presidia a sessão naquele momento não era o Arthur Maia, e sim Cid Gomes. Cid Gomes. Senador Cid Gomes. É dele. Agora, tem uma pergunta aqui que cabe justamente nesse momento, os nossos internautas também colaborando, participando do debate. A quem interessa, Pavinato, desmoralizar Sérgio Moro nesse momento, né? Bom, não interessa a ninguém. É ali que ele perdeu. Ele perdeu a estribeira. Não, mas se os parlamentares não defenderam o senador naquele momento, alguns... Os parlamentares da base aliada. Eles não vão perder uma oportunidade de ofender o Sérgio Moro. O próprio presidente da República falou que, enquanto ele esteve ausente, o sonho dele era feder. Eu só troquei uma sílaba da palavra feder o Sérgio Moro. É óbvio que quem está ao lado do presidente vai deixar que isso aconteça. E é engraçado porque o que nós aprendemos nesse país e que é muito correto: a gente não pode chamar alguém de ladrão se a pessoa não tem contra ela uma sentença condenatória transitada em julgado. Agora, o Sérgio Moro, por mais críticas que eu tenha a ele até hoje, ele não é condenado a nada. Absolutamente nada.